Tem algum insight sobre o amor que vocês gostariam de compartilhar? Alguma experiência que vocês tiveram? A gente chegou nessa conversa, assim, preparando para vir para cá, né? Qual que é o contrário do amor, né? E, e a gente chegou a uma conclusão curiosa, assim, de contrário de amar é morrer. Então tem não é odiar. Talvez o contrário de amar, de estar expressando amor, sentindo amor, é estar morrendo um pouco. Então eu não quero morrer, quero amar. Então é o verbo que eu quero conjugar com a Cissa e com a vida, com cada pessoa, é conjugar o amor. O mundo que nos cerca não é mais o mesmo. Os avanços tecnológicos mudaram o nosso jeito de ser e pensar. O que dizer dos nossos sonhos românticos? O elo amoroso saberá conviver com a liberdade individual do século XXI? Meu nome é Flávio Gicovati. Juntamente com o jornalista Lauro Henriques Júnior, convido vocês a vislumbrar essa nova forma de amar que desponta no horizonte. É mais que amor, é mais amor. Então, eu acho que essa coisa de os opostos se atraem tem a ver com as nossas projeções, né? Você não tem aquilo, então você almeja aquilo. Imã não atrai madeira. Para ter sexualidade, para ter amor romântico, precisa ter polaridade. Eu acho que o aprendizado é tão rico quando a gente tá com alguém diferente. Não tem que ser um desafio aquilo. Não que a relação tenha que ser um desafio. Mas eu acho que ela te traz mais coisas novas. Eu discordo que os opostos se atraem. E eu acho que, inclusive, se você tem pessoas muito diferentes, vai dar mais problema. Se você é muito diferente, né? Um acredita, sei lá, em coisas totalmente esotéricas, o outro é muito racional, e aí você vai criar um filho nessa linha, para escolher a escola já é um perereco. Eu acho que pra gente foi totalmente afinidade, semelhança, assim. É complementar, né? Eu acho que não é... Eu acho que assim, não é o oposto, eu acho que ela é uma parte que falta em mim, eu acho. Não é o oposto. O amor romântico vem atenuar uma sensação de desamparo inata do ser humano. Durante séculos, o clã familiar constituiu a nossa principal fonte de aconchego. Isso até a Revolução Industrial, quando começamos a nos mudar do campo para as cidades. A família se desestruturou e o cônjuge passou a responder, mais do que nunca, pela responsabilidade de atenuar a sensação de incompletude da sua outra metade. Eu lembrei do Bertolt Brecht, né, o poeta e dramaturgo alemão também, que ele tem uma frase que ele fala que amor é a vontade de dar algo e não de receber, né? Que o amor seria a capacidade de fazer algo com aquilo que o outro te apresenta, né? Você entende por aí também que essa... O fato, na prática, é o seguinte: se eu amo uma pessoa, eu quero agradar aquela pessoa, né? E tem algumas pessoas que querem, que pensam na relação sempre como eu quero ser cuidada, por exemplo, quero receber, né? Então aí entra, se você pega um que gosta de dar e é ruim de receber, e um que gosta de receber e é ruim de dar, então você faz uma aliança que é a aliança mais tradicional, mais típica e a mais usual e, a meu ver, a mais equivocada do ponto de vista das escolhas sentimentais, né? Quer dizer, um que gosta de dar mais do que recebe é um indivíduo, e essas coisas, eu não gosto dessas expressões como a do Brecht por causa disso, porque elas pressupõem que dar é em si uma virtude, entendeu? E acho que dar sem contrapartida é um defeito. Evidentemente, você está viciando a pessoa, né? E estragando. Isso aqui vale para a educação. Se você for um pai dedicadíssimo e achar que a criança não fica devendo e não tem que retribuir nada, não tem que devolver nada, você está estragando a criança, né? Você está mimando demais, você está transformando ela numa criatura egoísta. Egoísta seria todo indivíduo que recebe mais do que dá. Todo indivíduo que dá mais do que recebe, que é o generoso, que é uma da dualidade que eu coloco dessa maneira, e ela é muito parecida com aquilo que o Erich Fromm, na Arte de Amar. O Erich Fromm foi uma rara exceção tratando do amor durante o século XX. Em torno de 1950 e pouco, ele escreve A Arte de Amar, que é um livro que é antológico, né? E está vivo até hoje, né?
E ele fala em relação sadomasoquista, justamente por causa dessa confusão psicanalítica entre sexo e amor. Mas ele deixa muito claro que o sádico seria o egoísta e o masoquista o generoso. Quer dizer, o que dá, tem um que dá e um que recebe. Quer dizer, esse arranjo de um que dá e outro que recebe é um arranjo que, na verdade, ele é ruim do ponto de vista de ambos. O que recebe, evidentemente, fica mais fraco, apesar de aparecer como espertinho, né? Porque ele está sendo carregado no colo, ele parece que ele é espertinho, só que as pernas dele estão cada vez mais atrofiadas e fracas. E aquele que dá, que é o generoso, ele está se achando elevado, superior, bacana, só que ele está sendo um indivíduo que está fazendo um mal e não um bem, porque ele está atrofiando as pernas do egoísta. Então, ele, na realidade, essa aliança é uma aliança que foi a aliança que o Freud propôs e que valia como regra no início do século XX, porque ela, junto com egoísmo e generosidade, vinha com outras características que podiam ser complementares também, porque o egoísta é estourado, é bravo, é mais sociável, mas o extrovertido ele trazia para o conjunto algumas vantagens também. Mas na relação íntima ele era um parasita, não é? E esse tipo de parasitismo hoje não cabe mais, porque as pessoas estão muito mais voltadas para, vamos dizer assim, um aspecto mais individualista, que foi um dos avanços também importantes que veio a acontecer depois da segunda metade do século XX, não é? O avanço e o crescimento da independência feminina, primeiro, da independência econômica das mulheres, e o crescimento da individualidade como um todo, facilitado e permitido pelo avanço tecnológico. A vida difícil na cidade popularizou a noção do amor romântico. Um amor de fusão entre dois indivíduos que se sentiam incompletos e desamparados. Do ponto de vista prático, fazia todo sentido buscar alguém com características e qualidades complementares às nossas. Ou seja, um amor entre opostos, caracterizado, sobretudo, pela união entre egoístas e generosos. Acho que a gente sabe quem essa pessoa é, né? Quem é quem? Eu acho que eu sou a doadora e ele é o receptor, não é? Sim. É verdade. Eu acho que eu gosto mais de receber do que de doar. Quem é quem nessa relação? Quem dá mais, quem recebe mais. É de verdade muito equilibrada. Eu acho que eu tenho mais facilidade para receber num relacionamento. Apesar de também isso não ser estático, assim. Já houve relacionamento em que eu estive com bem mais predisposição a dar. Eu acho que depende do momento, da coisa. Eu não sei dizer se eu dou mais e recebo mais. Mas eu sei dizer o seguinte, eu gosto do que dou e do que recebo. Focando mais nessa questão do egoísta e do generoso que você traz nas relações, que tipo de coisa assim pra gente? Porque a gente fala aqui, mas no dia a dia, pelo jeito, então, a maioria das relações está nessa dinâmica, então, no que se apresenta, assim, você tem muito caso que pessoas chegam trazendo que isso é um problema, a pessoa tem consciência desse problema, ou ela vive aquela dinâmica e não... Aí é o que você falou, no primeiro momento, isso aí é um grande motivo de encantamento, né? Esse complemento, porque o generoso, enquanto ele se envaidece, se acha bacana porque ele dá, e o outro recebe, ele dá mais do que recebe, e o egoísta está achando que ele é um espertalhão porque ele está levando vantagem na relação, essa coisa funciona muito bem por um certo tempo, né? Se o egoísta, por exemplo, porque tanto faz, o egoísta pode ser o homem ou a mulher. O número de egoístas generosos é mais ou menos metade da população masculina e metade da população feminina. E como eles se juntam, e olha, 90% a 95% das alianças se dão entre opostos desse tipo, hein? Isso não é um número que você poderia imaginar como possível pelas probabilidades estatísticas. Se tem metade de cada grupo, tinha que ter 25% de egoísta com egoísta, 25% de generoso com generoso e 50% de egoísta com generoso. Mas não é assim. É 93% de egoísta com generoso, 2% egoísta com egoísta, que se vivem brigando e se atritam violentamente, e 5% talvez, com sorte, de egoístas com egoístas, perdão, de generosos com generosos, que obrigatoriamente terão que deixar de ser generosos, porque se eu der para você as coisas e você retribuir na mesma medida que eu der,
Evidentemente que a minha generosidade e a sua generosidade, as duas foram para o buraco, não é? Vamos ter que evoluir numa direção, até involuntariamente, numa direção daquilo que a gente poderia chamar uma relação justa, ou seja, dar e receber mais ou menos na mesma medida, né? Que é um pouco o meu sonho ético, né? Uhum. A ideia essa frequência com que se manifesta o número de alianças entre egoístas e generosos mostra que existe algumas razões profundas para isso, né? A primeira delas talvez seja justamente este gosto do generoso de se sentir envaidecido e superior porque ele dá mais do que recebe, ele acha que isso aí ia ser bacana, né? A outra é porque o egoísta fica meio acomodado e preguiçoso nesta condição e também vai aceitando. Tem várias outras razões, algumas inclusive insuspeitadas, né? E que a gente tem que ir atrás delas e não simplesmente se acomodar. Existe um problema de autoimagem, quer dizer, na adolescência e na mocidade, pouca gente tem de si um muito bom juízo, né? Se você não tem um bom juízo de você mesmo, né, a tendência sua é admirar pessoas que sejam diferentes de você. Sim. Né? Porque para você admirar uma pessoa que seja parecida com você, você teria que estar mais feliz com o seu jeito de ser. Aos 18, 20 e poucos anos de idade, é muito raro que isso aconteça. Então, é uma das coisas que a gente pode ser otimista em relação ao futuro, porque os casamentos têm se tornado mais tardios, né? O casamento mais tardio permite que o indivíduo tenha, talvez pelos 30 e poucos anos, já um pouco mais claras vamos dizer assim, as coordenadas que definem aquilo que ele vai valorizar em si mesmo e, portanto, gostar ou não em si mesmo para poder se encantar com pessoas talvez mais parecidas com ele mesmo. Porque se você tem uma baixa autoestima, uma baixa autoimagem, a tendência é o encantamento pelo oposto, né? E se eu sou tímido, desajeitado, envergonhado, né, e me vejo muito mal deste modo, eu vou achar ao máximo uma pessoa simpática, extrovertida, exuberante, né? Se eu sou mais quieto, não brigo, aguento e tolero colocando panos quentes em situações que talvez eu devesse ser mais enfático, na verdade, não porque eu acho bacana ser tolerante, mas por medo de briga, por medo de confronto, por covardia, evidentemente que eu vou admirar uma pessoa que seja bom de briga, que seja guerreiro, que seja mais ousado, né, nesse aspecto. E isso tudo só se modifica e só melhora na medida em que a autoestima progride. Essa autoestima também não progride para todo mundo. Isso é importante também deixar registrado. Se o indivíduo, para saber se ele está em evolução ou não, ele tem que fazer alguns testes consigo mesmo, né? Se você olhar para trás e falar assim, eu, há 5 anos atrás, era muito parecido com o que eu sou hoje, quer dizer, não estou evoluindo, não estou mudando, você provavelmente, não adianta esperar os 30, 40 anos, né, que isso aí não vai levar para lugar nenhum, a passagem dos anos, né? Outro dia ainda alguém me perguntou, né, exatamente isso, né? Se a gente, quando fica mais velho, amadurece, quase que assim, como se fosse uma fruta, né, espontaneamente amadurecendo na árvore. Não é assim, entendeu? Amadurecer significa um trabalho interior de crescimento, que pode ou não acontecer. Então, as pessoas teriam que se empenhar nessa direção. Lauro, para poder se empenhar nessa direção, você também precisa saber qual é a direção. E não há nada mais difícil hoje em dia do que isso, porque está todo mundo muito perdido, não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que não é, quais são as qualidades e defeitos que são realmente relevantes. O mundo está muito perdido em termos de valores. Eu acho que a teoria dos opostos funciona muito bem nas leis da física, né? Isso é comprovado, é científico. Nos relacionamentos humanos, às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Depende do que você espera do relacionamento. Então, por exemplo, a minha personalidade é uma personalidade mais investigativa, mais curiosa, uma coisa de aceitar o risco, provocar o risco, gostar desse tipo de coisa. Então, no meu caso, funciona muitíssimo bem. Os meus 2 maridos são absolutamente diferentes de mim. Absolutamente diferentes. Mas por quê? Porque eu estou atrás disso, eu estou procurando isso. Agora, eu tenho amigas que têm o casamento onde as pessoas são absolutamente iguais. Por quê? Porque elas querem calma.
geralmente quando a gente vê no outro aquilo que a gente sente que falta na gente, atrai muito também, né? Então, complementa bastante. E em muitas coisas também tem que ter a semelhança. Porque se você também só é diferente, você vai chegar um momento e vai falar assim, não, peraí, a minha verdade é essa, a dele é essa. Então, assim, eu acho que a base tem que ser bem parecida, estruturada, para que as diferenças sejam complementares. O engraçado ou trágico dessa história toda, né? O envergonhado que escolhe extrovertido e tudo. E que as pessoas acabam se separando depois por essas mesmas coisas que foram atraídas. Isso é real? É assim mesmo, desse jeito? Assim que acontece. As pessoas se encantam e elas vêm e trazem, por exemplo, às vezes quando a gente está atendendo uma pessoa, não é, que solteira, aí começa a namorar e começa a achar o máximo que tenha um parceiro, que tenha essas propriedades que ele tanto admira e que ele não consegue desenvolver nele mesmo, né? E ele, então, ele fica muito fascinado e fica muito deslumbrado com tudo isso, né? E aí essa pessoa parece que é aquela pessoa ideal para preencher essa incompletude, porque aí mata dois coelhos, né? Preencher a incompletude, que é esse buraco. Às vezes eu chamo de buraco, pode parecer meio torpe o uso da palavra, mas é como se fosse mesmo, né? Uma coisa faltando aqui, e esse preenchimento, teoricamente, ele pode ser feito com, vamos dizer, um preenchedor de boa ou de má qualidade, porque você preenche com qualquer tipo de personagem que naquele momento provoca o seu encantamento. O grande problema, justamente, é que esse personagem, em geral, quando ele é o oposto da gente, com o passar dos anos, ele deixa de ser fator de admiração e de encantamento e vai se transformando até num fator de irritação, né? Então, evidentemente, quando isso acontece, você tem as separações acontecendo exatamente pelas mesmas razões que houve a aliança ou o casamento. Quer dizer, a pessoa se encanta por determinadas propriedades e se aborrece, se irrita e depois se decepciona pela presença dessas mesmas propriedades, né? Isso significa o quê? Que o portador dessas propriedades não evoluiu e que quem evoluiu foi quem está, vamos dizer assim, olhando este parceiro, não é? E pelo menos evoluiu no seu conjunto dos critérios de admiração. A mudança de critério é um sinal de amadurecimento. Quase sempre quem amadurece mais é o generoso, porque apesar dele aparentemente ser o trouxa na relação, o que carrega o outro nas costas, ele de um jeito ou de outro, ele vai ficando mais forte, né? E não é raro que um dia, mais para frente, ele descubra que ele está fazendo um papel tolo, né? Ele ficou forte, ele está se fortalecendo e um dia ele descobre que ele pode talvez se virar melhor sozinho ou sem aquele ônus, né? Sem carregar aquele ônus. Ou talvez se ele compreenda um pouco melhor também o que está acontecendo com ele, com a vaidade dele, ele possa se sentir, às vezes, prestigiado por outros motivos e não mais por ser o cara que fica carregando tudo nas costas, etc. Então, ele vai mudando os seus critérios de valor, vai melhorando a sua autoimagem, a sua autoestima, e se ele melhorar a autoestima, ele imediatamente passa a desvalorizar o parceiro. Quase sempre, portanto, quem determina o fim das alianças sentimentais, que determina a separação, é o tipo mais generoso, né? O egoísta é curioso, porque é o que mais briga, é o que mais reclama, é o que mais ameaça a separação, o que mais propõe a separação, e é aquele que, na realidade, não quer de jeito nenhum que nada disso aconteça. E quando a separação ocorre, ele chora, faz drama, faz todo tipo de chantagem sentimental para ver se impede que isso aconteça. Agora, o importante só, completando este raciocínio, né, e que eu acho muito importante, é isso, quer dizer, que o amor, ele é um sentimento, não é, que, vamos dizer, que a gente tem por aquela pessoa cuja presença provoca essa sensação de aconchego, de paz, de harmonia, não é? Se esse critério de escolha não for adequado, essa mesma pessoa vai provocar essa sensação de aconchego só por um certo tempo. Se você imaginar que você encontra uma parceria adequada e se dentro desta parceria adequada
os dois conseguem avançar e evoluir, então esse preenchimento do vazio de ambos, e, portanto, a sensação de paz e aconchego, pode durar por tempo indeterminado, né? Então, esta ideia também, vamos dizer assim, muito falada e muito citada do Vinícius de Moraes, né? Das coisas que são sempre eternas enquanto duram, né? Dando uma finitude obrigatória para o amor, eu acho que também é um equívoco, entendeu? Tudo pode acontecer. É fato que a maior parte das vezes os efeitos colaterais e os problemas predominam, mas não é impossível que esse aconchego possa durar também por tempo indeterminado. O elo sentimental entre pessoas semelhantes parece ser possível somente entre aquelas do tipo generoso. É esse o amor com maior chance de sobrevivência, desde que se mantenham presentes os fatores que determinaram o encantamento. A sensação de incompletude, inata, por si só não é suficiente. É preciso que haja também amizade e admiração. É fato, assim, admirar ajuda exponencialmente isso. É indiscutível que eu sou fã da Yuri. É indiscutível. Se eu não fosse fã dela, eu não me encantaria tanto, sabe? Eu olho pra ela e ela representa as coisas que eu, de fato, acho legal pra caramba, sabe? E admiração não vai só por um lado profissional, né? Admiração quanto à honestidade ou quanto a valores. Que eu admiro a espontaneidade dele, eu admiro esse jeitão dele chegar aqui e falar tudo. Admiro, assim, essa coisa, essa criança nele que nunca amadurece. Eu acho fantástico. Ele é alegre, ele traz alegria para mim. O meu marido, ele é uma pessoa que eu admiro porque ele é uma pessoa inteligentíssima. Então ele tem um problema, ele tem a solução, ele sempre acha a solução para tudo. E eu acho isso incrível, porque a minha família, eles têm uma coisa de não querer resolver o problema. Eles têm um problema, a gente precisa aprender a viver com o problema. E meu marido é diferente, ele quer resolver. E por causa disso, eu aprendi a fazer isso também. Eu acho que a admiração também, no banquete, né? E aí acho que é a fala mesmo do Sócrates, né? Ele diz que o amor deriva da admiração. Né? E, portanto, a admiração aí, obviamente, englobando o conjunto das peculiaridades da outra pessoa. Então, o desejo derivado da admiração significa que aquela pessoa me encanta tanto fisicamente quanto por uma série de outros componentes, tanto de caráter, inteligência, companheirismo, não é? Afinidades de gostos e interesses, a maneira peculiar como aquela pessoa coloca os seus pensamentos, o seu ponto de vista, o jeito como ela intrigante como cada pessoa constrói, né, as imagens que forma em torno de si, da vida. E evidentemente que ainda no encantamento e na admiração sentimental, ainda existe um fator que eu, de brincadeira, chamo de fator X, que é assim, né, o jeito como a pessoa fala, o timbre de voz, o jeito como anda, como se movimenta dentro dos espaços, os trejeitos, né, a forma... o dengo, né? Enfim, cheiros, né? E tudo isso pode interferir também, mas provocando uma admiração que é um pacote global. Inclusive, é um dos fenômenos complicados que, em algum momento, nós vamos ter que falar, né, das relações amorosas, é justamente o medo que as pessoas têm de perder a admiração da pessoa amada, né? Porque isso acaba transformando a coisa da relação em algo, em certo momento, que pode ser meio exigente, né? Porque a gente quer ser admirado, mas aí não é por vaidade, não. Quer ser admirado para não deixar de ser amado. Sim. Né? E o outro tem medo, e a gente tem medo, de deixar de ser admirado, porque isso significaria o início do fim do amor.
Porque se mesmo a mágica do encantamento, que faz com que uma pessoa neutra vire uma pessoa única e especial para a gente, existe a mágica inversa. Então, a pessoa única e especial pode virar uma pessoa comum a qualquer momento também. E isto não é nada bom. Eu acho que a boa regra, nesses casos, seria você buscar alguém parecido com você, quer dizer, à sua altura. Nem maior, nem menor, nem mais qualificado, nem menos qualificado do que você. Príncipe no cavalo branco não existe mesmo. E a princesa também, que vai estar lá deitada para você dar um beijo e acordar, também não existe, cara. Eu acho que tem essa coisa idealizada, né, da projeção do ser, do comercial de margarina, né, daquela coisa de que você tem que ser feliz. E as coisas estão cada vez mais descartáveis. E acho que as pessoas, às vezes, podem transferir isso para um relacionamento mesmo. Depois de 12 anos, né, que a gente já estava morando juntos, aí várias tentativas de pedidos. E ela não aceitar, e finalmente ela aceitou. Faz 15 dias que casamos. Eu acho que não, incompleta não, mas faz falta, faz muito falta, assim. É bom ter alguém para dividir a vida. Entre o sexo e o afeto, eu sinto mais falta de afeto. Por isso que eu prefiro, às vezes, estar sozinha, porque tem oferta de sexo, mas não tem oferta de afeto. Então eu falo, não, eu prefiro ficar sozinha do que oferta de sexo banal. Você não vai querer resolver um problema com o seu marido na hora que ele está nervoso ou na hora que você está nervosa. Espera um pouquinho. Chega à noite, os dois conversando normalmente, daí sabe aquilo que aconteceu, eu fiquei chateada. Então eu escolhi a hora. Porque debate, quando os dois estão nervosos, não é legal. Não consegui deixar de pensar na pessoa. Eu nunca tive essa experiência e não sinto falta dela. Mas estou aberto a ela, que nenhum relacionamento suscitou isso ainda, mas pode acontecer.